Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Quase perdi aqui nas anotações, aqui eu dei um excluir, que você foi achar isso de novo. Apocalipse 2, verso 1. Glória a Deus. Eu queria que, se você tivesse celular aqui, depois você ler a Bíblia, coloca no modo avião. Nada te desconecte desse tempo agora. Nada mais importante do que você ouvir a palavra do Senhor. Se alguém falar com você, fala assim, dá um tempinho que quando terminar a gente conversa. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e com você nessa noite. O verso 1 diz assim no capítulo 2 do livro de Apocalipse: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Feche seus olhos. Poderoso Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Eu não tenho poder, eu não tenho força, mas há o poder está na Tua palavra, o poder é Teu, a força é Tua. Prepara o nosso coração para que nós recebamos essa palavra, Senhor, que possamos sair daqui transformados pelo poder que há nela. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de livro de Apocalipse, todo mundo já começa a tremer nas bases, começa a ficar com medo, porque, Apocalipse, nós temos medo de ir para o inferno, nós temos medo de morrer, nós temos medo de transitar em algo que nós não conhecemos. Mas esse texto de Apocalipse é um texto muito interessante, porque ele fala que, na verdade, quem fala é o apóstolo João. Deixa eu só falar rapidinho sobre isso, para que vocês se situem. O apóstolo João, depois de ter andado com Jesus, ele vai para uma igreja chamada Éfeso, ele faz muitas coisas. E depois de tudo que ele faz, Jesus o chama para um particular e Deus revela para ele o Apocalipse. Então, Jesus e João estão conversando e ditando tudo que tem escrito nesse livro. João está ouvindo diretamente da voz de Deus. E agora Jesus está ditando para João, e ele fala sobre uma igreja que foi implantada, que foi plantada na cidade de Éfeso. Éfeso é uma cidade portuária, uma cidade muito rica, uma cidade que tem uma igreja que dominava a parte espiritual, que era da Diana. E Éfeso era uma cidade muito difícil. O apóstolo Paulo foi o plantador dessa igreja, o cara que foi lá implantar a igreja. E ele, no seu texto, na própria carta em Éfeso, ele fala quão difícil foi plantar essa igreja. Foi muito trabalhoso. Só que agora o apóstolo Paulo sai de cena, ele coloca um pastor lá, o pastor é chamado Timóteo, ele é o pastor da igreja de Éfeso, e passam-se 40 anos até essa revelação. Então imagina só, quem ficou na igreja? O apóstolo Paulo, sai do apóstolo Paulo, vai para Timóteo. Timóteo é um dos caras mais discipulados pelo apóstolo Paulo, e depois entra o apóstolo João, junto com eles na guerra, na igreja. Tem Priscila, a igreja é top, a igreja é nossa, assim. Tem o Rodrigo, tem eu, tem você, Fernando agora com a gente. Ó. A igreja é top. Só que tem uma coisa, passam-se os anos e Deus fala com a igreja. E sempre quando eu falar Deus fala com a igreja, nós somos a igreja. Se coloque no lugar, a partir de agora. E Deus fala à igreja, e ele começa falando, algo interessante, que no verso 1 ele fala assim, tudo está em minhas mãos. Eu vou até ler para você.
ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita. Olha que interessante, a Bíblia está falando que Jesus, ele tem as 7 estrelas na mão direita dele. Uma coisa é você estar sob a mão, esse celular está sob a minha mão, outra coisa é você estar agarrado na mão. Então sabe o que eu aprendo aqui? Que tudo está nas mãos do Senhor. E a igreja está nas mãos do Senhor. O apóstolo João está escrevendo lá para a igreja deles, falando assim, ó: a igreja de vocês, ela está nas minhas mãos. Interessante que a igreja de Jesus, ela foi instituída por Ele, ela é conservada e preservada por Ele, ela foi salva por Ele, e Ele vai vir buscá-la. A igreja de Jesus, que somos nós, Ele cuida de nós, Ele sara as nossas feridas, Ele restaura o que tem que restaurar, e Ele vai nos salvar, irmãos. Isso é promessa do Senhor. Ele está tudo nas mãos dele, fica tranquilo. Só que agora o próprio Jesus, ele vai ditando e ele vai falando como que é essa igreja. Eu quero que você comece a colocar essas casinhas no mesmo lugar, na ordem. Jesus começa a falar assim, ó: vocês são de trabalho árduo. Vocês trabalham mesmo. A igreja de vocês é uma igreja que não para, rotativa, tem muita atividade, todos os dias vocês são intensos, vocês fazem com muito amor, com muito zelo, mas vocês são intensos no negócio, o trabalho é muito árduo. Aí eu coloquei a nossa igreja, quando Deus falou comigo nessa tarde sobre isso, eu falei: Jesus, como que é o nosso trabalho aqui na igreja? Eu comecei a colocar nas mesmas casinhas assim, e falei assim: falta muita coisa ainda para a gente trabalhar arduamente. Falta muita coisa. Mas a gente vai chegar lá. Essa igreja era uma igreja muito séria. É uma igreja que ela pregava exatamente o que a palavra de Deus diz. Isso vai falar lá no verso 2. Uma igreja que não tinha heresias, ou seja, não pegava um texto da Bíblia e fazia uma doutrina, ou fazia algo para que as pessoas viessem. Ela não precisava usar de artifícios da palavra de Deus para encher a igreja. O pastor de lá, tanto Paulo, quanto Timóteo, quanto João, sempre pregou a verdade na igreja. E isso Jesus está falando que é muito bom. É uma igreja muito fiel, muito leal. Pensa numa igreja que não tem tantos escândalos religiosos, não tem tantos escândalos morais, de pecados. Uma igreja que, se eu e você, se nós entrássemos, se eu estivesse procurando igreja, eu falo: olha, boa essa igreja aí. A superficialidade dela é muito boa, tem tudo. Interessante que a Bíblia vai falar que é uma igreja que persevera, ou seja, uma igreja que não desistia. Então, o que eles estavam propostos a fazer, eles faziam. Eles não deixavam qualquer um pegar no microfone. Ele vem falando sobre os falsos apóstolos que pregavam nas circunvizinhanças e falavam as besteiras, mas lá não. Lá tinha palavra, lá eles eram sérios. O negócio é diferente. Eles suportavam os sofrimentos que tinham que suportar por amor de Cristo. Olha que igreja, irmãos. Quem quer participar dessa igreja? Uma igreja que aos nossos olhos parece uma igreja boa. Uma igreja que faz tudo certo. Uma igreja que moralmente anda. Uma igreja que moralmente caminha, que não tem nada que desabone. Uma igreja que se nós olhássemos, eu iria sim para essa igreja. Estou brincando, mas eu iria sim para essa igreja. Ele apresentava, né, todo o serviço. Eu lembro que quando eu saí do Colorado para ir para outra igreja, eu chamei o pastor e falei assim: o que o senhor faz com as crianças lá? Eu queria entender qual é o trabalho que eles faziam com as crianças, porque a minha preocupação é com os meus filhos. E também é a nossa preocupação. Mas a carta está sendo para a igreja de Éfeso, porque tem um problema. E esse problema é um problema muito sério. A igreja de Éfeso, mesmo ela trabalhando, ela servindo, ela
fazia todas as coisas, os rituais, não faltavam, chegava no horário, terminava no horário, mas faltava algo que quando ela foi plantada, ela tinha, mas no decorrer do tempo ela perde. Essa igreja, a motivação dela se torna a religião, a motivação dela se torna os cargos, a motivação dela se torna a obrigatoriedade de estar numa igreja. E o Jesus que manda e dita para o João, ele fala assim: eles se afastaram ou abandonaram o primeiro amor. Uma igreja que servia da forma que deve servir, com a motivação errada. E a gente vai falar sobre isso. Eu não posso estar aqui, eu não devo estar aqui, eu não tenho que estar aqui por uma obrigatoriedade. Porque eu canto, porque eu prego, porque eu sou oficial, porque eu sou senador. E o que acontece é que vai passando o tempo, vai acontecendo exatamente isso conosco. A gente entra no automático. E se torna, ao invés de ser prazeroso, amoroso, ao invés de ser paixão, ao invés de ter adrenalina nas veias, se torna um robô, uma obrigação de olhar na agenda e falar: 6h30 começa o culto, eles dão 5 minutos de lead time, eu vou chegar a 15 para 7. Essa igreja tem um grande problema, porque lá no final, eu não vou correr não, eu vou expor todo, mas lá no final ele está falando assim, ó: vocês não vão para o céu não. Nós somos moralmente bons. Só que a motivação que arde no nosso coração, é essa motivação que vai nos levar para o céu. Irmãos, alguns pontos. A igreja, ela não é uma empresa. Apesar de ter uma obrigatoriedade jurídica. Por exemplo, nós temos obrigatoriedade jurídica aqui, nós fazemos balanço, nós temos 170 igrejas, então a gente faz balanço, tem computador, tudo que vocês doam para a igreja, nós temos 3 tesoureiros, eles vão lá atrás, eles têm uma comanda, essa comanda vai lá para a sede nacional, existe toda uma prática legal para que o funcionamento da igreja exista. Mas isso não é a igreja. A igreja não é a parte jurídica, a igreja somos nós. Quando nós esquecemos que a parte, quando nós achamos que a parte institucional é maior do que a parte pessoal, a igreja começa a entrar em obrigatoriedade. Então a igreja não é empresa, o pastor não é um patrão. Tem muita igreja que as pessoas ligam para o pastor e se faz uma festa de aniversário. Eu não sou patrão de ninguém. Tem gente que fala assim: se sair da minha cobertura espiritual vai para o inferno. É mentira. Eu não posso pregar mentira para você. Eu tenho responsabilidade sobre a sua vida e eu vou prestar conta do que eu falo e do que a gente faz aqui na igreja. Mas eu não tenho, se você sair daqui e ir para outro lugar, Deus vai continuar sendo sua cobertura, porque Ele morreu no seu lugar, não eu. O pastor não é um patrão. Os membros não são clientes. Eu não estou aqui, irmão, isso aqui não é a minha motivação, não pode ser a nossa motivação. Eu não posso abrir essas portas, pensar em entretenimento. Eu vou lá na igreja porque vai ter isso, vai ter aquilo, o irmão Jorge vai cantar. Eu não vim aqui por causa disso, eu vim aqui porque eu sei quem eu sou, eu sei o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e do que eu preciso dele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A igreja não tem meta. A empresa tem meta, a igreja não tem meta de crescimento. A igreja não tem disputa de cargos. Aqui ninguém puxa tapete de ninguém. Porque nós não somos empresa, nós somos igreja. Nós servimos. Glória a Deus. A igreja não é uma aplicação financeira que você coloca o seu dinheiro todo mês para render juros, para você receber depois. Tem gente que fala assim: eu não vou dar agora porque eu acho que a igreja está cheia.
de dinheiro, eu vou dar depois, porque o dar é com você, não é comigo. Eu não estou aqui comigo, não gasto dinheiro com você. A bênção é sua, não é minha. Quando nós entendemos que é melhor dar do que receber, a gente muda. Sabe por que Deus não dá riqueza para as pessoas? As pessoas não entenderem que essa riqueza tem que ser compartilhada e não ser só dela. Jesus chega para o homem, para o jovem rico e fala assim, ele tem tudo, ele faz tudo, ele não adultera, ele não peca, ele não mente, ele não faz nada. Nada que saia dos trilhos. Aí Jesus fala para ele assim, tá bom, pega o seu dinheiro e dá tudo para os pobres mesmo, sabe? Jesus não queria o dinheiro dele. Jesus está vendo montar o coração dele. Jesus não quer o nosso dinheiro, não precisa do nosso dinheiro. Ele está vendo montar o nosso coração. Se o dinheiro seu for o seu Senhor, você não tem Deus. Agora, se você for o Senhor do seu dinheiro, aí sim Deus prospera a sua vida. Nossa, hoje eu estou chato, hein? A igreja somos nós, irmãos. A igreja é unidade. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu vou falar. A igreja, sabe o saco de batata? Quando a gente vai lá no mercadão, lá, aquele saco de batata cheio, todo mundo junto ali, não é isso? Não. A igreja é purê de batata, não é saco de batata? Porque os maiores são introduzidos ali nos menores e todo mundo é um só. Não existe maior ou menor, existe nós, existe Jesus. Ele é o maior, eu não sou o maior. A igreja, ela é vocacionada. Eu não estou aqui porque eu sou voluntário. Eu vou ser voluntário com as crianças, eu vou ser voluntário no som, eu vou ser voluntário... Não, ninguém aqui é voluntário a nada. Isso aqui é vocação, é chamado de Deus para a nossa vida. Se você tem ou você não tem. Eu vou doar 2 horas do meu tempo da semana. Não doe, guarde para você. Deus chama vocacionados. A igreja é o reino de Deus na terra. O reino dos céus aqui na terra. Nós estamos aqui, nós temos um rei, e nós estamos plantando o reino de Deus na terra. A igreja, irmãos, é doação. A igreja é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Tem dia que eu tenho que estar no velório de manhã, numa festa à noite. E saber exatamente aquilo que Deus chamou. Ontem eu cheguei em casa, era quase 4 da manhã, no aniversário que nós fomos. E comecei a refletir, pensar tantas coisas, e eu falei assim, vamos aqui. Eu não estou aqui pelo salário, porque eu não ganho salário. Eu não estou aqui pelas pessoas, pelos meus amigos, porque eu estou construindo amizade agora com os irmãos. Eu vim para cá sem conhecer ninguém. Minha família está longe. O conforto é ficar na minha casa. O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui para servir vocês? Por quê? O que eu estou ganhando com isso? Por que eu estou pegando minha família, jogando minha família num lugar? E daqui a um tempo, vem e fala, troca a conversinha, outro acabou. Se eu não entendesse o pra quê, o porquê, por quem eu estou aqui, não estaria. Nós não estaríamos. O meu chamado pastoral não tem preço. A vocação que Deus nos chamou, não existe salário que pague o Deus olhar lá de cima e olhar para a gente que é réis mortais e falar assim, você pode ser meu sacerdote aí na terra? Isso é privilégio, isso é vocação. Mas eu vou estudar, eu vou fazer seminário. Você pode fazer o que você quiser. Não é isso. A vocação está aqui dentro, arde dentro de nós. Tem que arder dentro de nós. O servir a Cristo, ser pastor ou não ser pastor, eu estou dizendo de servir a Cristo, eu estou falando de ser cristão, de entender o que Ele fez, Wilson. É muito maior do que qualquer outra coisa. Não existe problema
problema, não existe fofoca, não existe nada que possa nos afastar do amor do Senhor, diz a palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Verso 4. O texto vai falar assim, ó. Eu tenho algo contra você. Eu vou ler para você de volta, deixa eu ler. A versão fala assim, ó, contra você, porém, tenho isto. Aí eu fechei meus olhos e olha, falei com Deus, e Deus, o que o Senhor tem contra mim? As pessoas podem ter tudo contra nós, mas Deus ser contra nós? Lembra em Romanos, se Deus é por nós? Mas Deus não está sendo por nós aqui. Ou no texto, Deus não é por nós. Porque Ele tem algo contra nós. Aí Ele vem. E eu fiquei imaginando assim, Jesus, eu fechei meus olhos, dei uma de banho. Eu falei, eu imaginei Jesus falando para mim, Leandro, eu tenho algo contra você. Se coloca na posição agora. Jesus olhando para você e falando assim, ó, eu tenho algo contra você. É desesperador. Dá vontade de pular lá em cima, suja. Abandonastes o primeiro amor. Quem aqui tem mais de 10 anos na igreja? Mais de 20. De 10 a 20. 20 a 30. A mão não vai baixar, né? 30 a 40. O Fernandão é. Glória a Deus. Amém. Aí eu falo uma coisa para você. O que é que Jesus está falando aqui sobre o primeiro amor? E eu fiquei falando com Deus, falei, Deus, a igreja, ela faz tudo correto. Ela dá dízimo. Falando de Éfeso. Ela dá dízimo, ela não peca, o marido não trai a mulher, o marido é fiel, não mente, não tem promiscuidade, a igreja não tem nada que desabone. Mesmo assim, ele tem algo contra nós, porque nós abandonamos o primeiro amor. E eu vou falar uma coisa para você, você lembra o dia que o seu filho nasceu? Eu vou dar um segundo para você fechar o olho e lembrar. Na maternidade, a alegria que foi quando você viu aquele rosto pela primeira vez, aquela paixão que tomou conta de você, doida. Você olhava para o seu filho e falava, que coisa mais linda. O Vinícius, meu filho mais velho, ele nasceu em Rio Claro. Morava lá na época, e a mulher chegou para mim, eu estava lá fora, não podia entrar, porque era hospital público, aquela vida desgraçada. Bom, aí saiu uma mulher lá fora, você que é, meu seu filho é tão lindo, ele nasceu. Aí eu fui vê-lo, mas eu olhei para todas as crianças, tinha um feio. Não ria? Por quê? A placenta estava grudada no olho dele. Aí nasceu assim, meio caolho. Aí eu falei, qual que é o meu filho? Ele não leio placenta. Mas é uma placenta, né? Aí a mulher falou assim, qual que é o meu filho? Você é aquele. A outra porque era bonita. E o negócio tá lindo, né? Igual eu. Independente se era bonito ou feio, eu comecei a chorar, comecei a agradecer a Deus e falar, ele veio com saúde, meu filho está bem. Sabe aquela paixão de você olhar toda hora, se pegar no colo e falar, é algo surreal. É surreal. E estar na presença do Senhor é surreal. Servir ao Senhor é surreal. Fazer as coisas para Deus é surreal. Nada se compara. Nada se compara. Aí Jesus está falando assim, ó, sabe, Leandro, aquele dia que você chorou pelo Vinícius quando ele morreu, quando
ele nasceu, quando o Arthur nasceu. Eu estou querendo essa paixão de volta na minha casa, na minha obra, fazer a minha vontade. Aí eu olho e falo, mas eu não tenho, cadê? Por que é que acabou? Aonde foi que eu perdi a paixão de servir a Cristo? Você lembra que tinha culto de terça, de quinta, de sábado, domingo? Domingo de manhã. Eu ficava no ensaio à tarde. Hoje os irmãos não vêm na semana, uma vez na semana. Todo dia eu recebo mensagem, pastor, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Eu não estou aqui desabafando, só estou falando a realidade nossa igreja. Por que você não vai? Não sei, eu não estou bem. Perdeu a vontade, nós perdemos a paixão de estar perto de Cristo, parece. E sabe o que é pior? Cristo está no mesmo lugar, e quem perdeu foi nós. Sabe aquele negócio de brilho nos olhos? Quando você vai abrir uma empresa, você se dedica, você faz tudo, você vê nascer, você dispõe mais tempo. Então você está falando isso para a igreja de Éfeso. Cadê a paixão? Cadê a adrenalina do começo? Cadê o dispor? Cadê o mergulhar? Cadê? Sabe aquele negócio de casamento, lua de mel? Ontem nós estávamos no aniversário, tinham 2 menininhos, de 14, 15 anos. Eles não desgrudavam um do outro. Eu falei, olha que coisa linda. Foi ele que me inspirou a pregar hoje. Olha aqui, 14 anos, eles não desgrudavam. Eu falei, Jesus! Eu falei, Jesus! É assim. A paixão do nosso casamento muda. Aí você fala assim pra mim, Leandro, mas a gente vai amadurecendo. As coisas vão mudando, o amor é diferente. Aquela igreja também, eles amadureceram. Sabe aquele negócio de, eu não traio minha esposa, eu não traio meu marido, mas a paixão acabou. Você está falando com a gente hoje. Aonde foi que nós erramos? Aonde foi que a gente deixou apagar? A lua, ela pode mudar, mas o mel... Lembra da lua de mel sua? A lua vai mudar, mas o mel não pode mudar. O combustível da nossa vida, do nosso casamento, do nosso ministério, estar na igreja, é o mel. Por isso eu estou aberto a fazer aquela música dessa noite, né? Entendi. Sabe o que é interessante, irmãos? A gente vai entrando num nível, entre aspas, de amadurecimento, e tem os irmãos que falam assim, Leandro, o apóstolo Paulo fala num texto que antes eu era menino, eu fazia as coisas de menino, agora eu cresci. Nós vamos crescer, irmãos. Só que Jesus cresceu em graça e conhecimento, mas ele nunca perdeu o fervor. Eu estou falando de fervor, estou falando de você voltar. Voltar a se apaixonar por Jesus. A gente começa a pular de igreja em igreja e nada está bom. Aqui não é, ali não é, aqui não pode, aqui pode. O problema não está na igreja. É quem? Nós somos a igreja. Quando a gente fala mal da igreja, se inclua. Eu estou falando de mim também aqui. Nós que não somos. O segredo para nós atingirmos a vida eterna é exatamente esse. É a junção do moral, da ética, da santidade, com o amor e a paixão de Cristo. Esses dois elementos juntos vão nos levar até a ilha de Patmos, onde vamos estar.
Esse texto vai terminar assim, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a vida eterna. A sua morte já chegou? Por que você não está sendo mais fiel? Verso 5. Lembra-se de onde você caiu. Sabe aquele negócio de você sorria, você se alegrava, nada mais tirava a sua alegria, mas agora deu uma apagada? Sabe aquele negócio de, no dia do culto, você já ficava com... Hoje é culto. Sabe aquele negócio de você orava, aí você orava até para as missões. Eu não sei o que é isso, Senhor, mas se eu ouço o pastor falar, abençoa lá. Aquele negócio de primeiro amor. Sabe aquele negócio de a gente pegar a Bíblia e ler e ter prazer em ler? Não podia estar no ponto de ônibus, não podia estar na empresa, não podia ter lugar nenhum que você já falou, Jesus te ama. Hoje viramos Cidade 07, escondidos. Achamos que isso é meninice. Você tinha prazer em fazer a vontade de Deus. Você não trocava Jesus pelo futebol, pela TV, pela novela, pelo trabalho. A gente tentava viver em santidade, um pouco mais longe do pecado. Hoje isso aqui não tem nada a ver. Tudo que nós façamos, tudo deve ser para glorificar o Senhor. Tudo. O pastor fala muito, os cultos são pesados. Antigamente a gente virava a vigília das 10 às 6 da manhã, Fernando. E sabe o que é pior de tudo isso? É que o amor de Deus para conosco não mudou. O que mudou é o nosso amor para com Ele. Aí Deus olha, Deus escreve essa carta, e Ele vai perguntar assim: cadê você, Leandro? Cadê você? A pergunta de Jesus para nós essa noite é essa, irmãos. Cadê você? Aonde foi que você se perdeu? Volta lá atrás. Arrepende. Eu continuo no mesmo lugar. A paixão está aqui, vem. Volta para perto. No verso 7 ele fala assim: aquele que tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. A decisão dessa noite é sua de querer uma mudança. Se você quiser continuar a mesma coisa, você continua a sua vida e está tranquilo. Só toma cuidado. Só toma cuidado. Agora, se você quiser ter uma vida mais intensa, um relacionamento mais profundo com Deus, é assim que Ele trata os filhos dele. Cuidado que essa longitude, assim que fala, pode te afastar de Deus eternamente. Mas eu acredito, eu não peco, não sei o quê. Se não tiver amor, você vai sem pecar para o inferno. Diz a Bíblia. Só estou reproduzindo. É só a gente ler e não precisa falar nada. Eu queria que você fechasse seus olhos. Cadê o Samuel? Eu queria que você ouvisse esse cântico. Que você prestasse atenção e refletisse sobre isso.
Eu quero reconstruir, vou regressar no caminho, vou ver as primeiras glórias, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Imagina Deus entrando aqui nessa igreja e falando assim para você, ó. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo para mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade. Eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, para ver se você se lembrava de mim. Já não dá para viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de amigo. Que saudade eu estou de você. Marquei esse encontro porque eu precisava falar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar a nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser seu amigo de verdade. Tudo que eu queria era falar contigo, mas aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas você arrumou tantas amizades, e o meu espaço preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada, lá no cantinho da cama, você sempre me chamava de meu amigo? Que saudade que estou de você. Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, meu irmão, de se arrepender. Deus veio aqui para a gente reatar a nossa amizade, é tempo de chorar, de se converter. E se quiser, a gente vai sair de mãos dadas por essa cidade.